falar de santo hoje. Vamos começar falando aí pelo primeiro orixá, digamos assim. Dos 16 é o que vem abrindo tudo, é o que é o dono dos caminhos, da comunicação, da novidade, né? Da magia, do fogo. O nome dele é Exu. O orixá muito controverso e muito perseguido também, muito temido e muito pouco conhecido. Na verdade, eu acho que o que acontece com Exu é que as pessoas têm medo porque elas não conhecem. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou ter que ser um pouquinho chatinha e dizer que se você tá gostando do meu canal, por favor, se inscreve aí nos comentários ou no meu direct do Instagram, que é Luiz Lauren. Vou deixar aqui embaixo. Vocês podem me dar sugestão de vídeo ou fazer pergunta, eu leio sempre todos os comentários. Obrigada pra quem manda mensagem pra mim, eu gosto muito, vocês são foda. O que me motivou, assim, a começar esse vídeo com Exu não é nem a colocação de orixá, digamos, não quer nem dizer que eu vou seguir uma linha pra fazer os vídeos, não. Até porque eu comecei por Inhaçã, né? Mas é porque Exu, eu acho realmente uma sacanagem o que acontece com o Exu pelo seguinte, eu acho ele muito injustiçado. Os brancos, né, eles colocaram o Exu como se ele fosse o demônio, o próprio demônio. Eles personificaram o demônio em Exu. E até hoje eu percebo que isso é aceito por pessoas de dentro do candomblé, por incrível que pareça, por pessoas de Umbanda, do espiritismo, que também às vezes aqui no Brasil eu vejo o nego colocando o orixá em meio a kardecismo, mas enfim, vou nem falar disso. O que eu observo, falta as pessoas entenderem, né, o que é Exu. Por que essa assimilação de Exu com o diabo? Olha, eu acho que foi um equívoco por conta dos fundamentos e das ferragens. Exu gosta muito de sangue, sacrifício é o principal alimento dele, então eu acredito que isso tenha feito com que os brancos, né, enxergassem nele a visão do demônio cristão. E eu acho engraçado, assim, e é triste ao mesmo tempo, e não é dada a ele a devida importância. Exu, ele é a peça-chave, não só para quem é feito no candomblé, para quem segue o candomblé. Exu é chave, eu acho que para qualquer pessoa que esteja envolvida com o ocultismo, para qualquer pessoa que esteja envolvida com métodos, com manuais adivinhatórios. Por quê? Porque Exu é a força que traduz as linguagens. É ele que decodifica, digamos assim, e é ele que serve como ponte, ele que facilita as coisas entre os mundos. Então, se um espírito, se alguém que morreu consegue chegar aqui e me passar uma mensagem, é graças à energia de Exu. Então, se eu consigo pegar e deitar as cartas e ler um jogo ali, fazer uma previsão do futuro, ou ver o que está acontecendo no presente, também é graças a ele. E, sabe, eu acho engraçado que as religiões, todas envolvidas com essa espiritualidade, né, elas ignoram isso totalmente. E o pior que eu acho que acontece, que é o que eu tenho visto direto, e acho que o principal motivo para eu fazer esse vídeo, é que eu vejo muita gente de Exu, gente que é filho de Exu, e que não se reconhece como tal. Simplesmente porque, às vezes, o próprio zelador, né, o próprio pai de santo, mãe de santo, a pessoa que fez essa pessoa, não tem nem conhecimento de que é possível alguém ser filho de Exu, de que Exu não é só Tranca-Rua, Maria Padilha, Zé Pilintra e afins. Exu não é só entidade, Exu é um orixá acima de qualquer coisa e antes de qualquer coisa, porque o candomblé veio muito antes da Umbanda. E eu não vejo as pessoas tendo com ele o mesmo respeito e ele tendo a mesma notoriedade que os outros orixás têm. É muito errado isso, porque tá cheio de filho de Exu por aí, gente. Tem muito filho de Exu. Só aqui no YouTube eu fico observando, né, os youtubers famosos e, nossa, no meio desse pessoal tem muito filho de Exu. Por quê? Porque Exu é um grande comunicador, né? Ele é o grande mensageiro, ele é o grande decodificador. Então nós vemos muitos filhos de Exu na televisão, nas artes, na política nós vemos muitos.
na polícia também e nos meios de comunicação, né? O que eu percebo que acontece muito é as pessoas confundindo o filho de Exu com o filho de Ogum. É quase que infalível isso, quase que sempre acontece isso. A pessoa é de Exu, mas ela é dada como se fosse de Ogum ou de Yansan. Quando é mulher, geralmente eles colocam como filha de Yansan. E quando é homem, geralmente colocam como filho de Ogum. Assim, todos os três são orixás guerreiros. Tem alguns traços de personalidade semelhante. Eita! Tem alguns traços de personalidade semelhante, sim, mas são semelhantes, não são iguais. E eles diferem pra caralho, as três personalidades são muito diferentes, na verdade. E o caminho de vida dessas pessoas também é bem diferente. E ainda tem um grande problema aí, porque se você faz parte do culto, se você é envolvido nisso, tá? Não pense que você sendo de Umbanda, você não tá envolvido nisso, porque você tá bom? É daí que a gente tem que ter muita calma. Por quê? Se você tá envolvido nisso e você é de Exu e você não tá sabendo, você tá ignorando esse fato, você pode se prejudicar. Você pode estar ferrando teu caminho, sim. Por quê? Porque Exu, vamos às características, né? Exu, ele é guerreiro, ele é aquela criatura que impulsiona, é uma energia muito grande que impulsiona as coisas a acontecerem, é o que faz as coisas acontecerem, tem uma energia criativa muito grande. Então, por trás de todo grande movimento, de toda grande novidade, tem Exu envolvido. Já falei anteriormente, é grande comunicador. Eu gosto muito dos filhos de Exu, sabe? Eles são pessoas gostosas, sabe aquela pessoa que você fica do lado dela ouvindo o que ela tá falando e você não dá conta, você não percebe o tempo passar, sabe? Aquela pessoa que é super engraçada, que diverte todo mundo, aquela pessoa que consegue lidar com diferentes tipos de pessoas. O filho de Exu, ele é um grande comunicador, sem sombra de dúvida, e ele é muito agradável. As pessoas de Exu, elas são muito agradáveis, são simpáticas pra caralho. Eu não conheço uma pessoa de Exu que não seja simpática. Eles têm uma lábia, um jeito pra tratar o outro que é um troço incrível. Eles são são seduzentes, digamos assim, né? Eles conquistam, né, a gente de uma maneira muito fácil. Essa é uma característica muito clássica, né? O Exu, ele é um conquistador e a gente se deixa levar por ele muito fácil. Na toa que na política, né, o que mais tem é filho de Exu. É muito fácil de você sacar que a pessoa é de Exu, porque ela é aquela pessoa que ela é chegada numa intriga. Eu acho que o que difere muito o filho de Exu do filho de Yansan e do filho de Ogum é porque a pessoa de Exu, ela é dada à fofoca. Não adianta. Ela não é aquela fofoca de eu vou parar aqui pra ouvir o que fulano tá falando de Beltrano, não. Ela cria uma história, ela gosta de ver o circo pegar fogo, entendeu? Ela tá sempre por dentro de todas as tramóias que estão acontecendo, todas as tretas, né? O filho de Exu tá inserido. E eu acho que o que difere, principalmente, nós deles, dos filhos de Exu, é que a gente, que é de Yansan, que é de Ogum, a gente não é muito dado pra isso, porque a gente não tem paciência. Mesmo, não tem. Geralmente a gente não gosta mesmo dessa coisa de fofoquinha aqui, falou aqui, porque a gente tem o sangue muito, muito quente e pouca paciência. Então, acontecer isso aqui, a gente chega e bota em prato limpo, é assim que funciona. E a pessoa de Exu, não. Ela fica ali e age por debaixo dos panos. Digamos que a pessoa de Exu, ela pode ter, sim, o caráter e o senso de correto, de caráter mesmo, seja mais flexível do que o dos outros orixás, digamos assim. Então, por isso que são pessoas que são dadas a umas falhas mais terrenas. São pessoas vingativas pra caralho, que agem debaixo do pano, sim. Podem ter duas caras, sim.
E a questão da vingança de Exu é um negócio que tá dentro da pessoa de Exu. A pessoa de Exu, ela não, no menor sinal de que ela possa estar sendo passada para trás, ela reage. E ela não reage de forma amigável. Ela é traiçoeira de verdade. Então ela pode te apunhalar pelas costas, sim. Sabe? Ela pode passar por cima da pessoa, sim. Não é aquela pessoa que tá envolvida em tramóia, vai receber uma propina, vai fazer um jogo sujo. E ao mesmo tempo que ela tá fazendo, ela tá sendo uma pessoa maravilhosa, ela tem essa dualidade. E dá até raiva, porque tem gente de Exu que mesmo você sabendo que a pessoa é filha da puta, que a pessoa, porra, tá falando uma merda aqui, tá envolvida no caô aqui, ou então ela poderia ter sido mais sua amiga e ter te defendido numa situação, mas pra manter o dela limpo ali, ela ficou na dela e tal, mas ela é uma pessoa tão legal, geralmente é uma pessoa tão agradável, que você não consegue tirar do seu convívio, você acaba passando por cima desses defeitos dela. E olha, eu vou te falar que às vezes vale a pena, você sabia? Às vezes vale a pena porque tem muitas características positivas também, todos nós temos, né? Todos os orixás, eles têm coisas boas e coisas ruins, mas Exu, digamos que é o que está mais próximo dos humanos, ele é o que está, assim, que tem os erros mais aparentes. Em contrapartida, apesar de tudo isso, são pessoas muito amigas, super prestativas, sabe? São pau para toda obra. São diplomatas, são pessoas extremamente sociáveis, agradáveis, que todo mundo quer ter por perto, sabe? São aquelas pessoas que todo mundo acaba gostando, porque elas têm sim muita coisa legal. Que estão sempre envolvidas em casos amorosos, nunca ficam sozinhas também. Eu não conheço pessoa de Exu que fique sozinha, até porque são pessoas que têm uma energia sexual muito forte, muito grande. Então elas precisam dar vazão a isso. Você não vai ver um filho de Exu encalhado. Tem o clássico de Exu, que eu acho que é o sorriso, né? A pessoa de Exu, ela pode ser até uma pessoa feia, mas você olha aquele sorriso foda, sabe? Aquele sorriso bonito, e aquela bocona, né? Aquela coisa grande, assim, escancarada. É cativante demais. São geralmente pessoas muito populares. Não costumam ser introvertidas. São pessoas dadas, são pessoas comunicativas demais, são pessoas que sabem falar bem, que sabem viver em sociedade. Uma das diferenças do filho de Exu pro filho de Ogum é que o filho de Ogum, ele é extremamente sem tato. Ele é uma pessoa de modo tão franco. A franqueza da pessoa de Ogum é tão grande e ele é tão claro sempre, tão objetivo sempre, que não tem como você comparar com o filho de Exu, porque o filho de Exu, como ele é uma pessoa de sociedade, ele é uma pessoa muito esperta, ele vai sempre medir as coisas, ele mede palavras, ele modifica a forma com que ele lida com as pessoas, ele vai saber dosar as coisas, coisa que o filho de Ogum não sabe fazer, né? E as pessoas de Ogum, elas são muito, elas chegam a ser toscas, dependendo, né? Elas costumam ter os modos muito bruscos, em se tratando de franqueza, né, e de tratamento com o próximo. Vocês se lembram do personagem Pedro, do Laços de Família? É mais ou menos assim. O Pedro, que era o veterinário, todo tosco, todo grosseiro e tal, esse daí seria um filho de Ogum, clássico. Eu diria que seria um filho de Ogum com Oxóssi. E no caso, o Danilo, que era o marido da Alma, ele seria um filho de Exu. Preguiçoso, aquela pessoa preguiçosa, aquela pessoa que gosta muito de dinheiro, gosta muito dos prazeres da vida, né? Bebe, fuma, transa pra caralho, tá sempre envolvido em questões amorosas, tá sempre envolvido com a vida dos outros também, procurando saber um pouquinho aqui, um pouquinho ali, palpitando aqui, palpitando ali. Mas é aquela pessoa super boa praça, que se dá bem com todo mundo, que entra em tudo que é canto, que fala com todo mundo, sabe? Então, é exatamente assim, a diferença é exatamente essa.
Eu particularmente, eu acho que Exu e Ogum, eles têm bastante pouca coisa em comum. Eu não sei porquê, eu acho que falta muito conhecimento para essas pessoas, porque eu não consigo entender por que elas conseguem confundir Exu com Ogum. Sabe, do mesmo modo que eu não sei como conseguem confundir uma mulher de Exu com uma mulher de Yansan. Como você difere uma mulher de Exu para uma mulher de Yansan? Muito simples. A pessoa de Yansan, ela tem como base dela a liberdade e a independência. E são pessoas também muito francas. E tudo que elas fizerem na vida delas, elas vão agir em cima desses 3 pilares. E o que elas precisarem fazer para alcançar os objetivos vai ser sempre em cima desses 3 pilares e levando em consideração que são extremamente passionais. Em contrapartida, a mulher de Exu, a pessoa de Exu, ela é extremamente calculista. Ela é aquela pessoa que eu, inclusive, considero alguém com inteligência emocional muito boa. Porque ela vai saber manipular as variáveis do que ela tá vivendo. E se for preciso, vamos supor, abrir mão, de certo modo, da liberdade para conseguir uma coisa mais interessante ali, porque a pessoa de Exu é interesseira. Então, ela vai se submeter a certas coisas, entende? Um filho de Yansan e um filho de Ogum não se submete. A gente não se vende. Uma pessoa de Exu, ela vai botar na balança. Pera aí, se eu ficar nesse canto aqui, eu vou ter vantagem, mas eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que passar por cima daquilo, eu vou fazer. E a pessoa de Exu, ela é assim, ela vai lá e faz. Exu, ele pode ser briguento, pode ser também, nem sempre a pessoa é super briguenta. Mas a briga, digamos assim, que Exu tá sempre envolvido, não é briga de chegar, botar o dedo na sua cara, te dar uma porrada, falar meia dúzia de palavrão pra você e parar na delegacia, não. Isso aí é típico de Ogum. A briga de Exu é por debaixo dos panos. Então, ele vai criar uma intriga, ele vai criar uma fofoca, vai ser aquele climão do caralho e tal. E você, às vezes, você tem até dificuldade de descobrir que é ele que tá causando o problema todo. Que é tão filha da puta que você fica um tempo até notar que é aquela pessoa que tá criando caos no ambiente. Então ele tá sempre tirando dele da reta. Muito dificilmente você vai ver um filho de Exu dando a cara a tapa, dando a cara pra bater. Muito difícil. Isso é mais característica dos santos, de outros santos de guerra mesmo. Eu acho que isso aí difere também bastante, ajuda muito na hora de você se identificar. Muito espertos mesmo. E conseguem com facilidade manipular pessoas. Coisa que manipular a pessoa não é uma característica de Ogum, assim como não é de Yansan. Inclusive, eu acho que esse é um grande problema que nós temos na Umbanda, porque como a Umbanda não incorporou todos os orixás ao culto, eu acho que o que mais tem na Umbanda é gente com santo trocado, sabe? E não é legal, gente, você ficar com um santo que não é teu, porque você tá cultuando uma energia que não é sua, não faz parte da sua vida, não tá, às vezes nem tem como essa energia acrescentar algo positivo, porque é oposta à energia que você tem. Então eu acho que é sempre interessante você buscar novas opiniões. Não joga uma vez só, joga uma, joga duas, joga 7, 10 se for preciso, porque é difícil achar gente que joga direitinho. É difícil achar quem tem a mão para descobrir, para identificar a espiritualidade da pessoa direito. E caso seu orixá seja Exu, não tenha medo. Para as entidades de Umbanda, né, até mesmo os denominados Exus, chegarem e passarem a comunicação deles, é com certeza graças a Exu, ao orixá Exu. Então eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nele, a gente tem que dar mais a reverência que ele merece. Busque a verdade para sua vida sobre quem é Exu, e se você for de Exu, aceita isso e trata direitinho, que as coisas ficam melhores para você com toda certeza. Não se deixa levar por preconceito. Lembra que toda informação que nós temos hoje ainda sofre muito por conta do preconceito proveniente lá da Idade Média ainda. Então não cabe hoje em dia a gente continuar mantendo preconceito de época que não se vive mais, sabe? Ficar mantendo preconceito
de época que mal tinha a pomba do navio para atravessar o oceano. E não tenha medo não, porque é um orixá maravilhoso, é a vida, é caminho, é progresso, é tudo que existe, é toda a comunicação que nós temos, então é uma energia muito bonita, sem dúvida. Não tenha preconceito. Eu desejo que você tenha muita paz e muita luz na sua vida. Obrigada por ter assistido. Um beijo e até a próxima.